Oi, Júlio! Ah, tem mais gente. Olá, boa noite. Olá, Júlio já chegou pontualmente. Oi, Oiê, Júlio! tudo bem? Quanto tempo! Não é, menina? Nossa, adorei seu cabelo. Ai, obrigada. Menina, tô E precisando cortar o aí? meu, inclusive. Olha, essa, Eu essa nunca vi quarentena. você com cabelo tão comprido, Júlio. Menina, essa quarentena, desde que começou, tem o quê? 4 meses já que a gente tá em casa, né? Eu não cortei o cabelo, né? Então, assim, eu tô com esse bicho morto na minha cabeça. Olha, eu cortei o meu sozinha algumas vezes. E essa semana, onde eu tô morando, as coisas já meio que abriram. E aí eu dei uma passada para dar uma reparada aqui. Mas esse não é muito bem o assunto da live, né, Júlio? Sei. Embora cabelo seja aí conectado a Capricórnio e Saturno, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Júlia, eu vou fazer uma pequeníssima apresentação da sua pessoa e vou passar a bola para você se apresentar, tá bom? Claro. Então, gente, esse é o Júlio Grobel, meu. É Grobel? Falo Grobel ou Isso, tá Grobel? certo, Grobel. Grobel. Grobel é meu convidado especial dessa noite. É tarólogo, astrólogo. A gente se conheceu no caminho aí da busca pela profissionalização da astrologia, né? Enquanto a gente estava estudando como discípulos, né? E hoje em dia a gente está sempre, na verdade, nessa caminhada com mestres e discípulos uns dos outros, inclusive essa lua cheia, né, Júlio? Ela vem também com a lua do Guru Purnima, né, que é o dia do Guru, de celebrar os nossos mestres, quem foram as pessoas que passaram pelos nossos caminhos que trouxeram ensinamentos e lições, muitas vezes, né, os inimigos, quem passou pelo nosso caminho, os mestres que ensinaram pelo amor ou pela dor. Enfim, então, Júlio, a gente se conheceu aí nessa caminhada enquanto estávamos estudando astrologia e hoje em dia estamos aqui, né, como digital influencers, passando para frente, né, os nossos conhecimentos, o que a gente aprendeu. Então, se apresente, Júlia, muito obrigada por você ter aceitado vir aqui hoje junto comigo e a gente trocar essa ideia, tentando de uma forma leve, não densa, caprica, falar sobre esse fenômeno que aconteceu essa madrugada. Então, quem é você, Júlio? Conte pra gente. Bia, eu agradeço o convite, né, a oportunidade aí de participar com você dessa live. Eu tenho um carinho enorme por você, justamente por essa nossa trajetória, né? Nós começamos essa imersão na astrologia praticamente juntos. Eu digo uma imersão porque, assim, a gente mergulha e não sai, né? Sempre dá para explorar um pouco mais esse universo que é, como o próprio universo acima de nós, muito vasto, né? Então, assim, é aquele assunto que realmente quem mergulha e se apaixona vai fundo, né? Você que é escorpião, que traz ali a questão da profundidade, né? Eu que sou capricórnio, trago ali a seriedade. Então, cada signo com o seu arquétipo pode sim se encontrar e contribuir aí de alguma forma nesse universo tão vasto, né? É, então, sim, eu sou astrólogo, tarólogo, né? Minha formação, na verdade, antes disso, é em design gráfico. Me inseri nesse. Você falou, somos digital influencers da astrologia, né? Nossa, eu nem me vejo como um digital influencer, eu sou como o típico Mas Capricórnio. é. Eu sou, exato, mas o típico Capricórnio, né? Sou péssimo com esse negócio de tecnologia, de aparecer e não sei o quê, né? Mas eu tento o meu melhor, de verdade, tá? E tô um pouco resfriado, não liguem assim, tá, o tempo assim, alergias, coisas desse tipo. É,
Ah, é isso. Eu sou Capricórnio, como eu comentei, Capricórnio com ascendente em Peixes e Lua em Sagitário, isso não Aê, faz eu também! exato, mas é importante, né, quanto à nossa identidade e estou aí trabalhando com astrologia já tem um tempo, né? O tarô também aí tem um tempo um pouco mais recente e vejo isso aí como um propósito na minha vida, né? Algo a transmitir esse conhecimento, levar esse conhecimento e ajudar as pessoas, já que hoje é o dia, né, do grupo. Inclusive eu recebi, né, uma notificação, fiquei muito feliz, né, de um seguidor que me marcou, assim, marque aqui os seus gurus, né, as pessoas que influenciaram na sua vida positivamente, e me marcou, eu fiquei muito feliz, assim, com essa notificação, e, assim, é o meu propósito, né, é isso, é de alguma forma transformar vidas, ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho, né, eu sempre digo que a resposta está em cada um, e o astrólogo é o que vai iluminar, é o que vai ali, né, instigar e provocar essa resposta na pessoa. Júlio, a sua fala inicial me trouxe vários links aqui para a gente conversar sobre que tem a ver, né, tão conectados. Então, primeiro, eu me lembro que faço um. É importante dizer que eclipse sempre é um momento de alinhamento entre passado, presente e futuro, né? Muito forte no céu. E aí eu me lembro da gente falando aqui da nossa história pessoal. E é muito bonito, né? Que como nós dois temos o ascendente em peixes, nós dois temos o meio do céu em Sagitário, Sim, né? Então, nós dois temos muito forte com o meio do céu em Sagitário essa missão de sermos orientadores de um caminho, né? Orientadores, conselheiros, guias, mestres. E aí eu fiquei pensando, como você disse na sua fala inicial, é muito interessante, porque na roda zodiacal, a minha essência solar é escorpiana e a sua é capricorniana. E aí eu vejo que, por exemplo, eu comecei nas redes sociais antes de você, sim. né? E como é interessante, porque eu vejo que o meu foi mais passional mesmo, né? Como você disse, do escorpião apaixonado. Então, eu preciso pôr isso no mundo. E você foi, eu vejo que foi muito, muito incrivelmente de uma forma capricorniana. Então, você fez o que você precisava fazer, fez a formação do início ao fim, se dedicou, né? Seguiu o script Exatamente. para. E no seu tempo, você né, eu diria, floresceu no sentido de estar se sentindo seguro e preparado para se colocar nesse lugar de transmissor, né? E isso é muito esse Sim, eclipse dessa madrugada, né, Júlio? A nossa relação com o tempo. É uma lua cheia em Capricórnio, um eclipse lunar Capricórnio, Saturno, que é o regente, do lado de Júpiter e Plutão retrógrados em Capricórnio. Então, qual é a nossa relação com o tempo? É um fenômeno que está fechando também, né? 18 meses a 2 anos aí dessa história com a nossa história pessoal e como isso. isso se reflete na nossa história pública, na nossa história política, na nossa história projetada para fora, né? A nossa história profissional também. Então, se você pudesse dar a sua contribuição para a gente nesse sentido da nossa relação com o tempo, a linha do tempo, passado, presente e futuro, e até mesmo, né? Como que o nosso passado tem uma influência, eu diria que total e absoluta com a nossa escolha e expressão profissional. É muito bonito, porque nós dois temos o ascendente peixes, então dá para fazer esse comparativo que a gente tem o meio do céu em Sagita, e o peixes é muito a arte, né? Então você foi no design gráfico primeiro. Eu gostaria de ter sido artista, seja lá a forma, né, fotografia, dança, e a minha família de origem não permitiu a minha expressão. Aí eu fui para o direito.
que tá de alguma forma ligada ao meio do céu em Sagitário, mas não era a expressão da minha verdade. Então, eu Sim, fecho a minha fala dizendo que esse eclipse, essa lua cheia, também, como todos os planetas ali estão na casa 9, né? Você viu? É um realinhamento com a nossa verdade, né? Que não é fixa. Então, por exemplo, se agora nós dois sentirmos que a nossa missão como disseminadores da sabedoria da astrologia não tem mais sentido para nós como essência, a gente vai buscar uma outra coisa. sim. Pegou o link de tudo que eu falei aí, Júlio? Com certeza. E assim, isso também, né? Para nós é muito mutável isso. Eu acho que isso também varia de personalidade para personalidade, né? Mapas que têm muito fixo, por exemplo, talvez não seja essa necessidade, né? Ou então a gente vê aí um Urano em Touro, né? Urano mexendo ali com as estruturas dos signos fixos. Então, assim, pô, será que não é realmente uma oportunidade, assim, de você olhar para uma coisa nova, uma coisa diferente? Estruturar uma coisa diferente na sua vida também, né? E você trouxe um ponto muito interessante da sua escolha, a primeira escolha profissional que não correspondia à sua Escolha, verdade. né? Exato. Escolha. Foi muito pautado na sua família, né? Então, quanto tem aí um passado também presente, né? Nós carregamos, e isso eu coloquei no meu post de eclipse, tem um post que eu vou lançar amanhã que eu também estou falando disso. Nós carregamos ali a nossa criança, né? Essa criança, ela é feliz e essa criança, ela é triste. Ela tem os seus traumas, ela tem as suas feridas e muitas vezes nós escutamos mais essa criança ferida, né? E nos assumimos ali uma postura para justamente não tocar nessa ferida de novo. Ou seja, tem um passado aí muito forte, né? Mas toda ação leva a uma reação. Essa é a lei de Saturno. Essa é a lei do tempo, do karma. E Capricórnio entende muito bem essa lei, né? Então, se você escolhe ali, e eu digo escolhas, e você falou assim, entre aspas, porque justamente não é uma escolha consciente, totalmente, né? Tem um inconsciente envolvido ali, né? Então, se você escolhe em prol de não se ferir e seguir algo que não é ali a sua verdade, por mais que essa verdade não seja ainda consciente, né? Lógico que você vai criar uma situação, uma consequência em que vai mostrar essa ferida ali para você em algum nível, em algum ponto, né? Então, e aí a questão do tempo, a questão da maturidade das coisas, do Saturno trabalhando ali de fato, né? De que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, né? Esse aspecto mais de surpresa, inesperado, é a função de Urano por aqui que vem para desestabilizar, desestruturar um pouco mesmo e pedir reinvenção, né? Mas o Capricórnio, o Câncer, é muito mais ali um arquétipo de segurança mesmo, né? Esse eixo em que tivemos aí os eclipses nos últimos anos, então fala muito a questão desse passado, de fato, e o quanto a gente vê isso, Bia, também na sociedade como um todo, né? A questão, assim, da história mesmo, né? E a gente sabe que a astrologia, ela é cíclica, né? Então, assim, os movimentos, eles se repetem, ou seja, a história, ela se repete, não da forma como era antes, como aconteceu no passado, mas com elementos muito similares, né? E a nossa função como, enfim, seres humanos, conscientes, que tem, né, dotados ali dessa, enfim, condição mental de aprender, né, com o passado e tudo mais, guardar essa memória e etc., é justamente ter esse aprendizado e fazer alguma coisa diferente, né, indo de encontro a a cura para uma ferida ali do passado, né? Mas é difícil fazer isso, né? A gente vê até na própria vida pessoal quanto, no seu caso, a criança ferida ali escolheu um caminho que não correspondia à própria verdade. E a nível global, social, político, econômico e tudo mais, a mesma coisa também pode acontecer, né? Acho que isso também faz parte de ser humano, né? Não somos deuses, né? Temos ali a divindade em nós, mas não somos deuses, né? Temos a nossa limitação, que também é regida por Saturno, né? Então, assim,
entender essa nossa limitação, mas aprender também com ela, com essa realidade aparente, vigente, né? Porque ela é resultado de ações, de consequências de um passado. Arrou! Júlio, olha, você já assistiu Dark? Não vi, tá todo mundo falando dessa série. Menina, Júlio, eu sou um zero à pelo amor esquerda. da Eu deusa, sou um você zero à precisa esquerda assistir. com Netflix. Assim, quando todo mundo tá vendo, né, as séries que estão no, né, no Trend Topics, Dark, aí tinha uma outra aí há pouco tempo atrás, eu não tô. Eu vou ver daqui a 2 anos só. Né? Eu tô Eu sempre assim. também. Júlio, eu também. Olha, eu assisti Matrix 10 anos depois, juro, 10 Então, anos depois tá. de Matrix eu assisti. Eu comentei com um amigo meu que recentemente, no fim de semana passado, com a Lua em Escorpião, eu fiz uma formação de Theta Healing. E eu, assim, quase dizia nunca vou fazer isso, porque todo mundo é Theta Healer, todo mundo é Theta Healing, todo mundo está feito, está feito, está feito, decreto, amor incondicional. Eu falo, meu, ainda mais a gente que vem da astrologia, né? A gente que fez uma jornada de astrologia, olha para isso e fica meio, né? Mas eu fiz. E aí, logo em seguida também, esse fim de semana, Júlio, sexta-feira eu comecei a assistir Dark. Tudo isso para dizer que, exatamente, né? Ali os planetas todos na casa 9 mexendo no eixo 3-9, o Urano em touro no ascendente, né? É a gente descristalizar, né? Um enrijecimento capricorniano que rege as nossas escolhas e a gente poder se abrir a mente para o novo, para uma nova forma, uma forma diferente, mais ainda para os signos fixos que você falou que eu me enquadro neles, né? Mas essa série, Júlio, ela é exatamente, ela descreve exatamente o que a gente está passando e esse eclipse, ela é o símbolo desse eclipse dessa lua cheia, tá? E aí, eu comecei sexta, eu já tô terminando a segunda temporada Nossa, hoje. Eu acho que viciou. eu virei a madrugada, mas enfim, ó, quem assistiu aí vai saber, né, do que eu tô falando. Júlio, você trouxe mensagens muito pontuais, muito precisas na sua fala, e é o que a série do Dark fala, e uma seguidora me enviou inbox hoje que eu vou passar a bola para você do que ela me perguntou, né? Eu falei, Tá. eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, mas acho que cabe muito aqui. Ela falou assim, você pode me explicar qual que é a diferença entre destino e livre-arbítrio? E eu acho que essa pergunta cai como uma luva no mapa dessa lua cheia, porque os planetas estão todos na casa 9, que fala das nossas crenças, que podem ser limitantes ou não, né? Assertivo, Júlio, exatamente, Lorena, muito assertivo ele. Né? A casa 9 também fala das nossas escolhas, o nosso caminho, então, É onde a gente quer essa é uma mirar, lua né? e essa é uma Começa no lua cheia que fala Sagitário. de cocriação de realidade. E a gente está chegando, fazendo um paralelo com a astrologia maia, a gente está finalizando o ano na astrologia maia. Dia 25 é o 31 de dezembro. E a gente está num período de uma onda que fala dessas necessidades de uma onda, não, desculpa, de um ano que fala o ano do mago. Você que é tarólogo sabe o que é o arcano do mago, né? Então, nós todos somos alquimistas. Nós todos temos capricornianamente o poder, Plutão Capricórnio, de co-criar a nossa realidade, mas é uma cocriação. E não necessariamente o resultado disso que a gente está, dos ingredientes que a gente está colocando no caldeirão, ou da sementinha que a gente está plantando no vaso, vai dar frutos e florescer da forma e no tempo que a gente espera, quer, projeta. Que aí entra na sombra do Capricórnio, que é o controle, né? E que você muito bem colocou também na sua fala. As coisas não acontecem assim. Tudo é resultado, toda reação é resultado de uma ação. E saber lidar com esse resultado e essa reação é tomar consciência da ação, da escolha,
mas também se desprender da forma que isso vai acontecer, né, Júlio? Sim. Mas Então, daí isso que mostra. isso influencia no nosso destino. Então, passando a bola para você, qual é a diferença entre livre-arbítrio e destino? Nossa, agora 3 horas de live, né? Vai É lá, Júlio. verdade. Só complementando, né, um pouco o que você falou, a questão aí do tempo, que não vai corresponder um pouco às nossas, talvez, expectativas ou aquilo que a gente está, né, criando ou co-criando no começo, mas, assim, isso também mostra o quanto existe de determinação, de ambição, de trabalho por trás. Isso é Capricórnio, isso é Saturno, né? E assim, às vezes realmente não tem meio daquilo se concretizar. Não significa que é uma falha, né? Não significa que deu errado. Isso é aprendizado, só significa que talvez não seja para você. E aí a gente entra na questão do destino e livre-arbítrio, Hum, né? Porque se você pensa ali como destino, né? Isso é uma pergunta que surgiu já algumas vezes nos meus atendimentos, né? Eu tô ali falando da pessoa, principalmente previsões, isso acontece, né? Então, ali falando das previsões do ano, e a pessoa me pergunta assim, tá, mas isso significa que eu estou à mercê, então, dessas forças? Né? E eu respondo assim, não, significa que você é essas forças também, né? A cocriação é uma palavra que hoje está muito na moda, né? Acho que de 2 meses para cá, talvez dada a quarentena, a quantidade de lives que a gente tem feito, essa palavra tem surgido muito, a meu ver, né? Na verdade, acho que ela sempre existiu e agora ela veio muito à tona, né? Então, assim, de co-criar, criar com alguém, né? Não, você não criar sozinho. E basicamente é isso, você não cria sozinho, né? Você cria baseado em um repertório que alguém te ensinou, que alguém te passou, né? E quando você cria, você expõe isso para o mundo, alguém vai consumir daquilo, né? Então não dá para viver sozinho, o mundo sozinho, né? Então eu acredito muito que cocriação está em tudo, né? Então criar, cocriar, tudo a mesma coisa. É, E eu trouxe isso em razão de você entender que você é esse universo, né? E assim, você agir de acordo com esse universo que você é, lógico que você tem um livre-arbítrio, você pode ir contra, né? Mas assim, você pode, às vezes, um pouco ir contra a sua própria natureza, né? E uhum. aí que dá o problema, né? Porque você pode fazer o que você quiser, não tem ninguém. Mapa natal não está falando aqui, siga, né? Isso que você vai ser feliz, né? Não, você pode. Não, imaginei o Capricórnio, né? Eu vou querer, não vou querer ser leão, eu vou aparecer, eu vou fazer, né? Cara, vai ser muito difícil para mim, eu vou sofrer muito, né? Porque não é a minha natureza. Entendeu? É lógico, se eu tiver alguma coisa lá em Leão que eu não tenho, né? Aí seria um aprendizado também, tem ali as suas questões, né? Mas assim, o ponto é, eu tenho Leão em algum lugar do meu mapa, ali que eu vou trabalhar os arquétipos leoninos. No meu caso, é na casa de trabalho, então assim, envolve criatividade, tudo que entendeu? Faz sentido na minha vida, né? Então eu vejo isso como o destino, né? Essa sua natureza, essa sua ligação com o todo, com nessa cocriação com o universo. O livre-arbítrio é a sua escolha, né? Então você pode escolher ir contra esse destino, né? Que de certa forma também é ir um pouco contra a sua natureza, né? Se a sua essência, no fundo, pede ali tal coisa, tal função, tal caminho, né? Naturalmente, o destino vai ali meio que se encaixar para que aquilo aconteça, né? E quanto mais você ficar, não quero, não vou, não posso, não consigo, e, né, colocar esses empecilhos, que são muito crenças também, né, por trás, mas você atrasa aquilo que a sua essência primordial, inicial, sempre quis, né? Então, assim, pensando ainda na questão da cocriação, vamos unir as duas coisas, destino e livre-arbítrio. Perfeito, Júlio.
E me lembrei aqui, no comecinho da sua fala, que você diz, não necessariamente o resultado vai acontecer, né, com essa expectativa, projeção e tal. Me lembrei do meu último relacionamento, que eu queria, Júlio, mas eu queria que esse relacionamento desse certo e acontecesse sua realização nessa vida. Mas assim, cara, eu podia fazer tudo, Júlio, mas a vida o tempo inteiro dizia: não, minha filha, não. Não, minha filha, ó, você não tá fluindo, você tá forçando o fluxo. E aí, quando finalmente eu me rendi, né, que é esse lugar do Capricórnio, que não necessariamente porque eu tô contando isso porque tem a ver com a sua fala, né, que você disse da persistência, né, de não desistir, da gente perseverar, da gente colher, que está atrelado ao quanto a gente se dedica em comprometimento, perseverança, mas muitas vezes é isso. Eu recebi inúmeras mensagens de mestres ascensionados em diversas formas dizendo que eu tinha feito tudo o que estava dentro das minhas mãos, que dentro do meu alcance eu tinha feito tudo e que eu precisava soltar qualquer expectativa e que a gente era de fato almas gêmeas que já vivemos encontros em vidas passadas e que a gente vai se encontrar numa próxima existência e que o encontro na próxima existência já vai vir diferente a partir do que foi feito nesse momento no presente, que já foi uma cura e um perdão e uma possibilidade de reacerto frente ao que tinha acontecido na vida passada. Mas não suficiente ainda num processo evolutivo consciencial da alma dos dois para a gente ficar juntos como homem, mulher, e criarmos uma família juntos, né? Mas que isso muito provavelmente vai acontecer na próxima, porque pelo que aconteceu aqui. Então, isso, eu acho que esse exemplo traduz muito, né, essa lua cheia, esse eclipse, que é persistir, insistir, perseverar, mas saber a hora de não dar nenhum passo mais para frente, saber a hora que dar um passo para trás vai ser dois lá na frente e soltar e aceitar, que é diferente de resignação, né? E na sua outra parte da sua resposta, Júlio, você fala do leão, né? Na casa 6 do trabalho, da história da essência, do livre-arbítrio com destino, que no seu trabalho, que eu sei que é igual ao meu, a gente precisa o quê? Se expressar, criatividade, arte. Então, essa é a natureza. Mas, não necessariamente a forma vai ser sempre a mesma, né, Júlio? Então, Até porque, eu né, acho se a que... gente pensa, desculpa interromper, mas se a gente pensa Não, quem tudo rege bem. leão é o Sol, né? Sim. A gente tem o mesmo ascendente, você tem também leão na casa 6, certo? Então, seu Sol está em Escorpião, tá? Ele tem uma certa configuração. O meu está em Capricórnio, tem uma outra configuração. Então, essa expressão vai se dar de uma forma diferente, de qualquer forma, né? De qualquer maneira. Então, assim, essa fórmula, é esse script, entendeu? Não necessariamente que o leão na casa 6, sim, ele precisa se expressar. Como ele vai fazer isso? Aí tem É. E N formas. aí, que aí volta para o Sol, né? Que é a essência solar, mas eu ia te dizer o seguinte: imagina, na sua fala você disse, do que adianta que eu trouxe o meu exemplo para casar, né? A gente querer forçar uma coisa que não é para ser. Então, a gente que tem leão na casa 6, tudo bem que tem que buscar a regência do Sol, mas imagina a gente com leão na casa 6 se a gente tenta ser um contador, ou não sei, cara, tipo, sei lá, uma profissão, tipo um coveiro, que trabalha com tristeza, com morte. Não tem como, porque a gente tem esse compromisso de trabalhar no dia a dia com a luz, com a alegria, com o sol.
Não né? Então, esquecendo que a casa 6 é uma casa de saúde. Então, isso também vai se refletir na sua saúde, né? Se você não está uhum. ali alinhado com o signo naquela casa, cara, você vai sentir isso no corpo, você vai sentir isso no organismo. Sim, sim, total. E aí o que eu estava dizendo é que e você disse, né? Por que que será que aí já é um assunto de psicologia, né? Que a gente reluta tanto para chegar no lugar que a gente quer chegar de realização da nossa alma, né? De sermos felizes. E aí o buraco é bem baixo, né, Júlio? Aí são os traumas, o que essa lua cheia, né? Lua são as questões inconscientes da psique, da ancestralidade que a gente traz. Sim, Então, sim, a culpa e o medo inconsciente de sermos felizes. Afinal de contas, os meus ancestrais não foram, eles não puderam ser, não puderam realizar seus sonhos. Então, como que eu vou? Se você sim. puder falar um pouco sobre isso. Não, é perfeito, assim, Lua, ela tem, é um padrão justamente muito inconsciente. A gente remete muito, né, ao nosso passado, à nossa família, mas isso vem também não só do nosso tempo, vem de tempos anteriores a nós, né? Então, é toda uma crença ali dentro, é todo um núcleo familiar ali, né, gerações passadas familiares que estão nessa tendência. Na astrologia kármica, a Lua aí também traz as memórias do passado, né? Então, também ali memórias, condicionamentos de outras vidas suas, tá? Então, o buraco realmente é muito mais embaixo, assim, você não consegue ver o fundo desse poço, tá? Né, praticamente. E isso nos conduz, né? Lua é o grande condutor, é a alma, né? É o nosso conteúdo, então é o nosso condutor ali de vida, né? Só que qual é a função, assim, de um processo evolutivo? Você tomar consciência, né? Você agir de forma consciente, então você levar luz para essas questões e transformar, enfim, selecionar, ver o que dali faz sentido, o que precisa limpar, o que, né, é bom de enaltecer, porque tem coisa boa e tem coisa ruim, né? A caixinha de Pandora, que Uhum. assim, saiu todos os males, mazelas e doenças, mas tem lá a esperança também, né? Então, é um pouco isso, entendeu? Você olhar para esse seu, né? Seu Dark, você falou da série, eu lembrei agora, mas não vi, mas nem sei o que se trata, né? Mas associei. Olhar para esse lado escuro mesmo, né? E resgatar dali os seus tesouros e se libertar, Uhum. né, dos seus medos, dos seus traumas, de coisas que às vezes nem são seus, né? Muito de família, muito ali de gerações que vieram, né, antes de você, mas que dado isso que passaram, adquiriram um comportamento que vão sim passar, né, para os seus filhos e netos e por aí vai, né? E não é culpa não é culpa de ninguém, não tem culpa por trás disso, né? Acho que faz parte também do processo humano de aprendizado, de crescimento, de evolução, né? Constelação familiar trabalha muito isso, inclusive, né? E é importante a gente entender isso e valorizar aquilo que é mais importante que a vida. Perfeito, Júlio, perfeito. Vou seguir a partir da vida, então, né? Porque acredito que essa lua cheia, esse eclipse, eles estão trazendo como fechamento dos últimos 18 meses, 18 a 24 meses desse eixo, né? Casa 4, casa 10, papai, mamãe, raízes e galhos, que é muita constelação. Eles estão possibilitando mesmo e tem uma reverberação de 6 meses, então acredito que até o final de 2020, em dezembro, quando Saturno, regente de Caprica, oficialmente vai para frente e não volta mais, né, em Caprica e vai em Aquário, que é realmente esse, eu diria que é o checkmate, sabe? É como se a gente tivesse tido esses últimos 2 anos de oportunidade de rever, revisitar essas pendências e pendengas do passado para a gente tomar consciência. E é isso, então, agora aqui no presente, opa, né? As situações estão voltando na minha vida, até com roupagens diferentes, mas será que é 6 por meia dúzia que eu estou trocando?
E eu acho que aí vem a questão do Caprica, que é a sabedoria, né? Por isso que ele vem depois de Sagitário. O Sagitário, casa 9, ele escolhe um caminho e trilha. Ele vivencia a experiência. E o Sagitário mostra que toda experiência escolhida vai trazer um ensinamento e uma lição. E o Capricórnio é esse que está no começo, no meio e no fim, no cume da montanha, com o olhar da águia, né, ali na fênix. Ah, tendo a visão macro. Ah, entendi. Eu cheguei aqui por causa disso. Eu aprendi isso escolhendo isso. Isso me faz bem, isso me faz mal. Ele desenvolve o crivo e o discernimento, né? Isso. E ao passo em que a gente pode, desse lugar, como você disse, fazer escolhas novas e diferentes, a gente está limitado no nosso senso humano, né? No nosso ser humano. Então, o quanto também essa lua cheia está falando de humildade, né, Júlio? Que é uma coisa que Caprica precisa desenvolver muito, né? A humildade para ok, querido, você é mestre, mas você só é mestre porque um dia você foi discípulo. Então, estamos eternamente nesse lugar, né, de aprendizes e professores, né? E aí, então, eu acho que a grande questão é essa, né, Júlio? Como que a gente pode aprender com isso tudo que a gente passou e, ao mesmo tempo, tá no lugar de humildade, como você falou lá no comecinho do nosso encontro hoje, de acolhimento da nossa humanidade, amorosamente, né? E a gente vê que, opa, né? Esse lugar perfeito que o Caprica traz autocobrança e autoexigência não vai existir. Porque esse lugar perfeito é idealizado e Capricórnio é realidade. E a realidade não é diferente da idealização. Né? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, beleza. Se não, eu vou seguir na sua última fala. Você finalizou com a vida. E aí eu acho que esse é muito o papel dessa lua cheia desse eclipse também, né? Qual é a nossa relação com a vida? Com a fonte da vida? Com a origem da vida? Né? Então, bom, fala aí, Júlio, vai. Não, na verdade, eu acho que só queria, pensando, né, nesse eixo Câncer-Capricórnio, a importância aqui de se honrar o passado, né? E por mais que esse passado tenha sido difícil, triste, doloroso, você tá vivo e você tá vivo também por conta desse passado, né? Assim, você é quem é hoje por conta do que viveu, né? Então, ok, vamos respeitar tudo isso e tomar isso como aprendizado. Preciso ser vítima disso? Aí já é uma outra história, aí já é uma outra postura, né? O Capricórnio não é vítima, né? O Capricórnio, ele Imagina! depois do Sagitário que mira, o Capricórnio vai lá com sangue nos olhos e, cara, né, quero chegar lá, entendeu? O Câncer já se vê ali mais envolvido com a situação, mais, né, tá ali imerso nas coisas, né? Então tem essa postura mais passiva, digamos assim, né? São signos de polaridade yin, né? Então ambos têm ali mais uma energia introspectiva para dentro, mais passiva também, né? Mas o Capricórnio tem muita força da realização, da concretização por aqui, olhar para o futuro. Né? E isso não pode ser feito sem os aprendizados do passado, senão você vai. É tipo o jogo da vida, volte 5 casas, sabe assim? Que tipo, você patina ali na mesma coisa e volta para o mesmo lugar, entendeu? Porque olha, não, é o jogo do karma, né? Assim, pô, não aprendeu, vai passar por essa situação de novo até aprender, né? Até ali evoluir e concretizar algo que realmente eu vou colocar uma palavra que é um pouco idealizada aqui, que foge um pouco de Saturno e Capricórnio, mas eu acho que vai de encontro com o processo evolutivo como um todo, que é você eternizar alguma coisa, né? E isso, o eternizar vai muito de encontro com o divino, de fato, né? E aí acho que quando você sai da roda de Sansara, sai da roda do karma, né? Aquilo, né? O tempo deixa de existir numa eternidade, né? Então, assim, você não precisa mais ser refém do passado visando construir o futuro,
né? Pelo menos eu acredito dessa forma, eu vejo dessa forma. Então, assim, aquilo já está integrado, resolvido, sabe, muito bem encaminhado. Bola para frente. Bola, assim, né? Bola, entendeu? Não é nem para frente, é algo que está ali, ninguém te tira, é seu, por direito, e beleza. E força e guerreiro, entendeu? Total, Júlio, total. E aí, se você concorda comigo, para estar nesse lugar, né, de parabéns, querido, desfrute da sua colheita. Você passou de fase, você passou de casa, ó, você repetiu muitas vezes, mas Nossa, finalmente difícil você pra caramba. integrou. E aí, só para chegar nesse lugar, só tem uma chave possível, que é a gratidão. Quando você passa por tudo que você passou, meu, você passa pela fase da criança ferida, pela fase da raiva, da ira, do ódio. Você passa, você conhece todas as sombras, todos os infernos, todos os eus inferiores, e aí você consegue transformar de verdade. Essa transformação transcende, que acho que é esse lugar do eternizar que você falou, né? Que é realmente o processo kármico, que a gente às vezes acha que karma é ruim, não é, né? É um karma positivo, é um karma que vira dharma. É quando você teve resiliência, força de superação, você passou pela caverna ali, né, de Platão, e aí você jogou luz na sombra. E essa luz é a gratidão, porque aí você consegue dissipar a ilusão que estava te mantendo preso, né, refém daquela maia. Você até falou, né? A gente fica repetindo a maia, né? A mentira. Então, você concorda comigo, Juro, sobre Concordo, eu essa acho que gratidão? esse de jogar luz, né, na escuridão, uma lua cheia é isso, né? A lua, ela não emana luz, a lua ela é da noite, do oculto, do escuro, né? E o sol, justamente essa oposição sol e lua, que faz com que a lua se ilumine e a gente possa vê-la. Né, do ponto de vista astronômico é isso. Do ponto de vista simbólico é a mesma coisa, né? A sua escuridão sendo iluminada por aqui. Então isso é um processo muito válido e muito intenso aqui de oportunidade de transformação, né? De você enxergar o que está ali oculto, né? E a gratidão, acho que aqui é uma palavra que condiz muito com esse momento também de Sol em Câncer, né? Que está iluminando aí essa lua em Capricórnio, e vai de encontro com o que eu falei antes da honra. Né? Então, assim, vamos honrar o Uhum. nosso passado, honrar a nossa ancestralidade, né? Tudo isso é agradecer também, de certa forma, né? E se fortalecer com isso. Não precisa, né, como eu falei, ser vítima disso, seguir os mesmos erros, os mesmos caminhos, porque, de certa forma, isso também não chega a ser uma honra ou uma gratidão, né, por tudo que essas pessoas passaram para que você esteja no lugar que você está hoje. Né? Então, eu acho que também tem esse complemento aí da gratidão, inclusive com a situação desse eclipse, né? O quanto num eclipse lunar, como a gente sabe, a Lua ela é ocultada, né, pela sombra da Terra. Então, assim, vence, entre aspas, A né, luz. o Sol, a consciência e a luz, né? Que é onde está o nó do norte, né? Ali agora, na verdade, o norte já foi para O nó do sul, que Gêmeos. estava em O nó... Caprica, e foi Isso, isso. Ele foi para, né? O nodo já foi para Gêmeos. É que tá ali bem, estava bem próximo, né? O que do, configura ali do a questão sol. isso, a questão do eclipses. É, mas aí o nó do norte tem a relação muito forte aqui com o Dharma, né? Que reforça muito isso, né? O nosso caminho de vida, o nosso processo aqui evolutivo, aquilo que, né? Se a gente trabalhar, vai ser um presente na nossa vida, né? Então, o nó do norte estava, né, em Câncer, agora ele está ali, voltou para Gêmeos, Gêmeos. né? Quando teve o eclipse em Câncer, estava bem nessa transição mesmo, né? Então esse lembrete,
do quanto a gente tem que resgatar, né, esse contato com o passado como aprendizado, como respeito, como agradecimento e honra, né, e como acolhimento mesmo, nossa família, pô, é o nosso lar, né, de onde viemos. Então, esse lugar de nutrição, de acolhimento, de intimidade, tudo isso é muito importante para você também direcionar o seu rumo. E no tarô tem um arcano que fala muito disso, que é o arcano da carruagem, né? Assim, você só vai para frente movido pelas emoções, movido pelos sentimentos, né? Você não consegue se distanciar, né? A carruagem é justamente um carro que se distancia ali de um reino, né? Esse reino é a sua família, suas origens e tudo mais, mas a sua emoção te impulsiona a buscar algo além, a ir adiante, né? E, lógico, você leva consigo toda uma bagagem, mas isso também é muito trabalhado em constelação, né? Quando você Uhum. decide sair um pouco dessa roda, desses vícios familiares, né? Desses vitimismos, todo mundo evolui junto, né? Todo Para mundo se trás e para transforma por frente. aí. Muito legal. Eu ia fazer também uma relação aqui da sua fala com as constelações, Júlio, que essa carruagem, esse movimento de ir para a vida, nas constelações a gente fala que é sair do campo da mamãe, supostamente, que não necessariamente é a figura da mãe, mas a energia yin, supostamente, né? E ir para a vida, que é o pai, né? A energia yang masculina que arrisca. Mas se a gente não tiver com essa raiz trabalhada do feminino, onde o nó do norte estava em câncer, desse vínculo, né, de tanto desdistorcer toda deturpação de amor, de afeto, de vínculo, de laço, codependência. Como que a gente vai para a vida e para as relações? Se a gente não limpar esse lugar, honrando que a gente recebeu isso porque foi o melhor que a gente recebeu, como a gente recebeu dentro das condições e capacidades possíveis daquele momento. Exato. Mas que agora, aquele momento foi aquele momento. E então, assim, a gente não precisa mais perpetuar e repetir, reproduzir essa fórmula. A gente vive, a gente está aqui por conta dela. Exato. Mas por conta dela e honrando, como você disse, né, reverenciando esse DNA que nos compõe, aí a gente pode ir para a vida e fazer novas escolhas diferentes de um novo lugar. Mas se a gente estiver identificado em padrões inconscientes com esse lugar, tomando isso como uma verdade absoluta, a gente não consegue sair, né? Sair da asa, do ninho. Você E até sai, né? Eu vejo assim, você até vai, mas você vai com carências, né? Você vai precisando suprir essas carências. E aí está o problema, né? Porque aí você projeta todas as suas expectativas, todas as suas frustrações no mundo exterior, num relacionamento, esperando que isso vá suprir a sua carência. Não vai, não tem, né? Não tem nem obrigação de ser assim, né? É o fato de você realmente buscar ser inteiro. Ou seja, né, Júlio, se você vai para o mundo, para as relações afetivas, de trabalho, de amizade, querendo compensar esse vazio, esse buraco das carências, como você disse, né, a falta de nutrição do papai e da mamãe, não do que você precisava, mas do que você queria, ou às vezes até do que você precisava, mas não tinha Sim. condição de comunicar, enfim. Se você não tomar a palavra-chave desse eclipse lua cheia, a autorresponsabilidade, né, pelo seu autocuidado que envolve nutrir cancerianamente suas necessidades, desejos, quereres, honrar, reverenciar a sua voz, o seu prazer, ascendente touro, né? É isso, vai gerar o quê? Toda a distorção já conhecida da onde você vem nas relações de Sim, agora, sim. né? E não podemos esquecer quem é que está no ascendente, né, desse eclipse. Urano. Touro.
É, Urano, Ou é. Urano. Graças a Deus, libertando a gente desse Exato, rolê, exato. Júlio. Filho, filha, liberte-se, entendeu? Vai, seja, né, seja, honre ali essa sua irreverência, essas suas vontades, esses seus prazeres, né? E touro também é um signo ligado à matéria, à concretização. Então, assim, vamos construir aí. Inclusive, estava em trígono, né? Não sei se chegou a formar um trígono. Agora eu não lembro. Com quem? Com a Lua, com o eclipse. Ah, eu acho que eu Eu não. acho que não, né? Não, 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 não. Eu acho que não, que Urano Meu- tá No em mapinha que eu tô grau vendo aqui, grande. não. Urano tá a 10 e a Lua tá a 13 de Caprica. Ah, tem então sim, tem. Então, sim, Sim, dá, tem, dá. tem um Uhum. trígono, não, desculpa. Não, é um trígono, é isso mesmo. Sexti... É um trígono com a Lua Não, em é Caprica, trígono. isso, e sexto com o Sol em Câncer. É isso mesmo, Câncer. né? Então, assim, cara, trígono, sexto, aspecto positivo, né? Pô, é uma válvula de saída isso aqui, né? Então, é a Meu questão da Deus, ainda mais no libertação. ascendente, né, Júlio? Exato, o quanto é forte esse chamado, né? Essa expressão por aqui, né? E eu sigo uma linha. Quanto tempo a gente tem? Tem tempo. Eu sigo uma linha que no tarô, né, esse ano é o ano do julgamento, né? O ano de 2020, o arcano 20, é 2020, inclusive, né? Então, quanto é forte justamente essa questão do chamado, do propósito, de você ser julgado inconscientemente mesmo assim pelos seus atos e por suas escolhas, né? O julgamento, o juízo final fala muito disso, né? Quando você chega ali na porta do céu e fala, ah, tá, beleza, vamos ver aqui as suas credenciais, né? Ah, você tá livre para ir para o céu. Não, você não fez tudo o que devia, não. Vai, né? Volta algumas Eu casas. brinco Então que é é o muito isso. imposto de renda da alma, né? O imposto de Então, renda existencial. é exatamente. E Saturno tem esse papel, inclusive. Saturno é um grande juiz, né? Mas é simplesmente assim, não é que ele vai ferrar com a sua vida, né? É aquilo, ele apresenta a realidade das suas escolhas, das suas ações. Toda ação provoca uma reação, lei natural aí da vida, né? Então, Saturno traz esse tom, esse limite, né? E aí, justamente por limite, você fala, opa, então aqui é melhor eu parar, dar alguns passos para trás mesmo e rever meu processo para, sei lá, fazer diferente, ou ver o que crença eu preciso me libertar por aqui, né, para eu poder atingir, né, o objetivo que eu quero ou suprir uma carência, entendendo qual é ela. Perfeitamente. Vamos falar então, Júlio, nesse momento final, desse ascendente em touro, que as nossas escolhas podem terem sido, do passado para o agora, permeadas pelo prazer negativamente orientado, vulgo sadomasoquismo, vulgo autossabotagem, autodestruição, autoboicote. Eu, com a crença enraizada, eu não mereço ser feliz, eu não mereço a abundância, eu não mereço a felicidade, né? E agora eu acredito que o Urano ali com o trígono com a Lua que você mencionou e o sextil com o Sol assim ressignifica essa raiz, né, das escolhas do prazer positivamente orientado, ressignifica o que é felicidade. Será que a sua felicidade ela estava projetada para fora em escolhas tipo ser feliz é viajar. Mas agora ninguém pode viajar, então você não tá viajando e aí você não é mais feliz? Uhum, Ser feliz é ir pra balada. Mas agora não dá, então sem a balada você não é feliz? Ser feliz é fumar, é drogas, é sexo, é internet, whatever, né? Então, o que somos? Quem somos sem essas válvulas de escape, fugas, mecanismos de compensação para as nossas carências e vazios existenciais internos que vêm aí dessa infância e de outras existências, né, Júlio? Então, eu acho que esse é o pulo do gato, eu diria que esse é o ponto, né? Ressignificar o prazer e a sim, felicidade. sim. Eu acredito nisso também. Eu acho que Urano, ele proporciona o novo.
né? E esse posicionamento, esse aspecto que ele faz, é como se fosse assim, eu tô sendo alimentado por algo novo, algo diferente. Imagina, né? Eu sempre gostei de comer, sei lá, doce. Aí, de repente, estão me trazendo, tô numa escassez de doce, né? Tô carente de doce e estão me trazendo salgado, né? Tô fazendo aqui um exemplo bem superficial. Mas assim, é o ponto de, pô, tem alguma coisa aqui diferente que estão me alimentando, né? Que tá vindo, que tá surgindo. Isso me alimenta, tem seus nutrientes, é de certa forma até que agradável, mas às vezes eu sou tão viciado ali no doce que eu não consigo largar daquilo, entendeu? E eu não dou chance pro Hum. salgado porque eu fico O, batendo a o cabeça no doce doce. é a sua zona de conforto. Exato. É isso, entendeu? Então, assim, é dar uma oportunidade para o novo, para o diferente, que pode ser para reinvenção, que pode ser, inclusive, mais prazeroso e dentro de um contexto também social e coletivo, porque não podemos esquecer que esses planetas, Urano, Netuno, Plutão, próprio Saturno, falam de aspectos mais coletivos, né? Eles fazem mais sentido, né? Então, esse novo, esse diferente, dentro desse contexto global faz mais sentido e não deixa de ter o seu prazer, né, a sua expressão por aqui. Exato. E aí, Júlio, como que a gente diferencia, né? Poxa, mas eu tô acostumada aqui a comer Nutella e estão querendo me dar mamão com melzinho. Pô, isso aí né, nem mexe comigo, né? Como assim? Então, que a gente, como a gente vai esse processo, né, como eu disse, desidentificação com o prazer, a felicidade, as relações, porque lembrando, hein, que a gente está falando aqui de casa um. E na astrologia a gente não fala de nada isolado. Então, se é casa um é casa 7 e a casa 7 está em escorpião. Então, que expressão no mundo do meu eu Eu estava e vendo o que relaciona. comentário, Que desculpa. eu vi também. É da Diana, querida. Diana. Que expressão de eu e que relações, formas de me relacionar comigo mesmo e com o outro estão em plena falência, transformação e regeneração. Eu diria que é isso, né, Júlia? Então, é como se a gente tivesse assim, e aí vem esse lugar do pânico, pane no sistema, porque Sim. é uma nova informação no sistema, é desconhecida, e por ser desconhecida, eu tenho medo. Casa 7 em Escorpião, Plutão em Caprica lá com tudo que a gente já falou, mas Marte em Áries, né? Vai, fala aí, Júlio. Não, eu acho que você me trouxe um cenário aqui que do desconhecido, né? É um corpo estranho no E o nosso. Marte em Ares na 11, que confirma essa liberação. Vai, desculpa aí, Júlio, te cortei. Não, imagina. Você falou, é um corpo estranho, né? Algo que sai da nossa zona de conforto. É como se fosse um vírus, né? Aquela coisa que te intoxica por aqui, mas, dados os aspectos que tem, será que é vírus ou é uma cura? Né? E aqui, gente, eu não estou falando do vírus que está aí, né? Estou falando de questões pessoais, né? De questões mais íntimas mesmo, né? Se essas vontades ali que vêm, né? O que elas estão querendo te mostrar, né? Porque no fundo, se a gente pega o eixo Touro e Escorpião, esteve sempre ali, na verdade, né? Que a situação, Hum, né? Ou a consciência do momento ali é que permitiu que aquilo aflorasse, né? Mas não é que talvez seja totalmente novo, é só algo ali desconfortável, né? uhum. Diferente, mas que no fundo pode ter estado sempre ali, né? E o Marte em Ares, esse Marte ele tem um papel fundamental no nosso segundo semestre por aqui, né? Porque ele vai ficar retrógrado, ele vai ficar 6 meses em Ares, né? Socorro. Mas enfim, tem um papel assim de você. Na nossa casa um, Júlio, é mal bom, meu. O meu cai na casa 2. Ótimo! Aí, ó. Ah, menina, eu tô no processo, assim, inclusive, de compra de apartamento, de imóvel, né? Essas coisas que envolvem dinheiro. E esse Marte Ah, retrógrado já tá me dando
O Capricórnio já tá ficando, ó, já tô me coçando. Enfim, Ai, meu Deus, Júlio, faltam 25 segundos. você quer sair e voltar? Aham. Tá, Não, não sei se dá tempo de terminar. Não, eu vou fechar e aí eu volto com uma outra, tá? tá bom. Peraí.